Muito bem, abra sua Bíblia comigo conforme está aí na tela. Agora sim a gente vai focar só o que é mais importante. Romanos, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 14. Eu gostaria de saber quem trouxe a Bíblia. Deixa eu ver. Isso, parece que quase todo mundo. Se porventura tem alguém ainda que sem a Bíblia, eu gostaria que você só fizesse esse exercício aqui para a pessoa que está do lado, porque nós trabalhamos aqui com a exposição das Escrituras. Então, se você não ficar atento, vai ficar monótona a pregação, porque a gente não inventa moda, aqui a gente expõe a palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois quando havendo morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viveu, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor Deus, obrigado pela honrada oportunidade de nós estarmos aqui agora, lendo a Tua Palavra, e objetivamos tirar dessa porção, desse parágrafo, lições, ó Deus, para a nossa vida. Um texto profundo, difícil, então precisamos por demais da instrução do alto, do Teu Espírito Santo, não só para ministrar, ouvir, mas sobretudo colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a primeira seção dessa epístola, que é reputada como a epístola doutrinária do Novo Testamento. No seminário se estuda várias disciplinas, como toda a faculdade, mas um semestre é dedicado tão somente ao estudo e à exegese do livro da Epístola de Paulo aos Romanos, devido à sua grandeza, riqueza e profundidade. E aqui na primeira sessão aborda a perdição de todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, de todas as raças, classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais, imoralistas, religiosos e ateus,
todos sem exceção são pecadores, culpados e indesculpáveis, e sem defesa, né, diante de Deus. Se não for pesado, gostaria que você voltasse uma página aí, ou então duas. Olha, por favor, capítulo 3, versículo 9, volta aí um pouquinho. Capítulo 3, versículo 9 e 10, que assim conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. E no capítulo 3, versículo 23, vem aí o texto que todo crente conhece de cor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação, né, da raça humana, está descrito aqui, que vai, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, sem nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de alternativa, de refúgio e de solução para a humanidade. A segunda sessão interrompe de súbito esse quadro pessimista, desanimador, desesperador, com a boa notícia de que a justiça provém de Deus, independente da lei, conforme, né, capítulo 3, versículo, né, de número 21. Observe aí, capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, uma revelação totalmente nova, centralizada em Cristo e sua cruz, onde Deus concede aos pecadores, como você e eu, a condição de justos aos seus olhos, em Jesus Cristo, e por intermédio dele. É o que está descrito aí no capítulo 3, do versículo 22 ao versículo de número 26. Justiça de Deus, vamos ler capítulo 3, 22 a 26, todo mundo, o que é que diz aí? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A terceira sessão, né, por sua vez, fala, né, como então os justificados em Cristo, como eles devem viver. Então pesa sobre eles, ou pesa sobre nós, a suave responsabilidade agora de adotar um comportamento, e devemos então buscar viver de um modo digno do Evangelho de Deus. Já que fomos unidos a Cristo, há sintomas, há evidências dessa união. Resposta: sim. Aqueles que foram declarados justos no egrégio tribunal de Deus agora não tem mais o direito nem prazer de oferecer os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ele pode até oferecer os membros do seu corpo ao pecado, mas ele sofre angústia. Deus pesa a mão sobre ele, porque ele só tem prazer agora na verdade, e dorme tranquilo, coloca sua cabeça no travesseiro quando ele está em paz e no centro da vontade de Deus.
Olha aí no capítulo 6, versículo 11, capítulo 6, versículo de número 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é que diz o versículo 12 do capítulo 6? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele havia dito anteriormente, no capítulo 5, né, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a pergunta provocativa dos opositores do apóstolo Paulo era o seguinte: sendo assim, devemos viver na prática do pecado, para que a graça seja mais abundante. Levando em conta esse raciocínio, quanto maior o pecado, maior então será a experiência da graça. Era assim que pensavam os adversários do apóstolo Paulo. Precisamos rechaçar essa doutrina da justificação pela fé. Quem sabe alguns estavam dizendo assim: precisamos refutar essa heresia que Paulo anda pregando por aí, porque é uma incentiva à liberalidade, à libertinagem, é um incentivo à prática do pecado. E aí Paulo de pronto responde: nada disso, conversa fiada, de forma alguma. Quem disse que eu estou dizendo isso? Por isso tem muita gente falando da doutrina da soberania, da igreja presbiteriana e tal. Então, se é assim, vamos viver, comamos e bebamos, conversa. A doutrina não ensina nada disso. Só para vocês, né, terem uma ideia, ele fala de forma nenhuma, está aí no capítulo 6, versículo 2. Introduz assim: de modo nenhum, de forma alguma. Só para você ter uma ideia da dimensão desse tipo de raciocínio, um líder, né, da igreja ortodoxa grega, ela é muito forte, por exemplo, na Rússia, onde ocorreu a Copa, né, do Mundo. Essa igreja é uma igreja dissidente, né, da igreja católica. Houve uma divisão da igreja ortodoxa. Ela continua sendo católica, porém não submissa a Roma, a igreja, né, de Roma. Então o líder, né, dessa importante igreja, né, da igreja ortodoxa, chamado Rasputin, há cerca de uns 100 anos, um pouquinho mais, ele pregava aos seus fiéis exatamente essa ideia: quanto mais hediondo fosse o pecado, maior seria o perdão de Deus. Segundo ele, quanto mais os homens pecassem com requinte de iniquidade, mais abundante seria a graça. Por outras palavras, para você ter uma experiência maior da graça de Deus, maior tem que ser o seu pecado. Mas era isso há 100 anos atrás, mas era esse exatamente o raciocínio dos adversários, dos inimigos do apóstolo Paulo. Você quer dizer então que devemos continuar no pecado, vivendo segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que a graça de Deus será mais abundante? E o apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, responde: de forma alguma. Está aí no capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum, ou de forma alguma. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? E assim ele introduz um conceito novo, até então não trabalhado, em razão da polêmica que foi gerada pelo capítulo 5, versículo 20, que ele diz assim: onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. E aí muita gente, pensamento maquiavélico, maldoso, se é assim, um abraço, vamos cair, se é assim, vamos cair na gandaia.
Até porque argumenta o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Mais uma vez os judeus provocam. Então você quer dizer que se não estamos debaixo da lei, devemos pecar à vontade? Aí o apóstolo Paulo responde no versículo 15 do capítulo 6, olha aí, olha para o texto, capítulo 6, versículo de número 15. E daí? Ele já está sugerindo que os seus opositores vão fazer essa pergunta provocativa no meio da assembleia. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que é que ele responde? De modo nenhum. Nós já fomos libertos da escravidão, do pecado. Agora nós somos servos de Deus. Logo devemos oferecer agora os nossos membros para servir a Deus. Se não, vejamos, olha aí de novo, capítulo 5, versículo de número 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, de retidão. Como se não bastasse, observe ainda a partir do versículo de número 15, capítulo 6 a 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. O que diz o versículo 16, irmãos? Do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. 18. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Versículo 20. Porque quando eres escravo do pecado, estás isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 22. E por fim, o que diz o versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em suma, pode jogar aí na tela, um crente verdadeiro, ele não vive em pecado. Primeiro porque ele morreu para o pecado. É o que está descrito no capítulo 6, versículo de número 2, na última parte. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quanto a isso, o apóstolo João, sob inspiração do Espírito Santo, ele escreveu um tratado sobre o assunto, e parece-me que está aí. O que é que ele disse? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Numa outra tradução, não vive cometendo pecado. João, portanto, não está dizendo, é bom pontuar isso aqui, ele não está dizendo que aquele que nasceu de novo, que ele não peca. Se ele dissesse isso, ele entraria em contradição com o que havia dito no capítulo 1, lá da primeira epístola de João. No capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
E aí no final do capítulo 1 ele acentua: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E sim, o que ele quer dizer aqui? Que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado e ao mesmo tempo debochando. Ninguém, você já viu esse discurso por aí? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pois, escreve João, o que permanece nele agora é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E quando ele fala no capítulo 3, lá da primeira epístola, no versículo 9, a divina semente, ele está se referindo ao sêmen, a semente divina que foi implantada nos nascidos de Deus, que é dada aos nascidos de Deus por ocasião da regeneração, do novo nascimento. A gente já se acostumou com essa ideia de fulano assumiu um compromisso sério com Deus, está firme na igreja, mas há 10, 20 anos atrás, ele fala: fulano nasceu de novo. E muita gente diz assim: olha, eu estou com 3 anos, gente, com 50 anos. Mas como você está com 50 anos e fala que tem 3 anos? Não, porque eu nasci de novo. Então era muito comum, um tempo atrás, aí a gente ouvia isso. E até lamento, porque o termo, a expressão que aparece na Bíblia é regeneração para isso, essa mudança de vida. É novo nascimento. Então aqui os que nasceram em Deus por ocasião, né, da regeneração, o Senhor os habilita a controlar suas paixões, a dizer não às tentações, a mortificar o pecado e a viver uma vida santa. Ou seja, depois que ele foi alcançado pela graça salvadora, ele é impulsionado diariamente a buscar a Deus, a agradar a Deus, em suma, a fazer a vontade de Deus. O comentarista bíblico não deixa dúvidas ao afirmar. A gente pode ver aí o comentário a respeito, né, da epístola de João. Antes, meus irmãos, de sermos alcançados, né, pela graça salvadora, não existia essa preocupação, essa sensibilidade, enfim, errei, pequei, confissão de pecado. De quando em quando os artistas falam isso, jogadores: eu não me arrependi do que eu fiz, eu não me arrependi, fez tanta bobagem, não, eu não me arrependi, e tal, e aí tenta desconversar, etc, enfim. Mas a partir do momento que o homem, que o cristão, que a mulher nasceu de novo, aí já há uma nova inclinação, o pendor agora da carne, o pendor do espírito agora, a inclinação do espírito agora é para louvar a Deus, para estar reunido, adorando a Deus, trabalhando em favor da expansão, né, do reino de Deus, enfim, para servir ao Senhor, na certeza que está peregrinando, caminhando rumo à nova Jerusalém espiritual. O que é que está escrito aí? O comentarista bíblico disse: João usa aqui o quadro da reprodução humana. O sêmen carrega a vida e transfere as características paternas. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza divina, e como decorrência, o nascido de Deus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. De quando em quando alguém desabafa, passa o nosso filho assim, ó. A pessoa fala: ih, parece um clone, não precisa nem fazer DNA, é a sua cara. É a sua cara, parece mais com você. Tem a beleza da mãe, mas tem os seus traços. É o que está descrito aqui em João, está aí na tela, no capítulo 3, versículo 9. O que é que está escrito aí? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo está enfatizando e pontuando aqui. A graça de Deus nos liberta, né, do domínio, né, do pecado.
Evidentemente, mais uma vez eu gostaria de bater nessa tecla, ele não está ensinando aqui o perfeccionismo, como apregoam a igreja do Nazareno e alguns ramos pentecostais, porque isso, o perfeccionismo, só será possível em outro plano. Só será possível quando, depois do estado de santificação, o crente entrará numa nova fase, quer dizer, e definitiva, absoluta, no estado de glorificação. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar é que agora é possível a gente agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, perseguir, agradar a Deus. É totalmente possível viver uma vida em que o pecado não mais governa. Não somos mais obrigados como cachorro agachado, a adotar a agenda, né, do mundo, a satisfazer as concupiscências da carne, a fazer o que é errado, porque todo mundo está fazendo. Absolutamente. Até porque o pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 14, já não tem mais domínio sobre nós. Está aí, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí vem a pergunta difícil. Ué, se ele não tem domínio sobre a gente, e não tem domínio sobre nós, mas por que então pecamos? Displicência, relaxamento, sem vergonhice e coisas semelhantes. Porque a graça nos libertou, portanto não temos mais precisão de viver em delitos e pecados, de viver segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tinha um programa humorístico aí que a atriz dizia em determinado momento que a pessoa experimentou uma ascensão, mas experimentou a ascensão, só que vivia como pobre. Ela não, tem muita gente assim que não usufruía daquilo dos privilégios, né, que conquistou, enfim, pelo seu poder aquisitivo. Aí alguém falou assim: não, mas isso não te pertence mais. Você está carregando esse saco velho aí, sujo de coisas, não te pertence mais, porque agora você está no outro patamar. Um crente verdadeiro, né, ele não vive em pecado primeiro, né, porque ele morreu, né, para o pecado. A ideia é que ele não vive assim naturalmente, mas na prática. Você chega no cruzamento, furou o pneu. Aí depois, no meio da estrada, antes de chegar em Bom Jesus, fura o pneu de novo. Chega em Bom Jesus, naquele lago, na lagoa, ele faz a curva, pneu furado. Não, filho, aí não dá certo. Segundo, meus irmãos, ele não vive em pecado, porque o cristão verdadeiro, porque ele foi liberto da escravidão do pecado. E veremos esse segundo ponto na próxima oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, de tal maneira que possamos sair daqui com essa disposição de fazer algo, né, diferente, sobretudo para agradar a Deus, viver, né, no centro da vontade de Deus. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Amém.